Então, vamos continuar com a nossa aula, tá? Com a primeira aula, com o restante do assunto, senão ia ficar muito extensa. Vou diminuir aqui a minha tela para vocês e vou colocar o conteúdo para a gente finalizar, tá bom? Nós paramos na última aula em ações dos medicamentos, tá? Em relação à ação, os medicamentos agem no organismo sobre vários aspectos, de várias maneiras, produzindo vários tipos de efeito ou ação, tá? No caso da ação local, o que é medicamento de ação local? É aquele medicamento que exerce seu efeito no local da aplicação sem passar pela corrente sanguínea. Ou seja, se eu passo aqui, ele vai agir só aqui, ele não cai na corrente sanguínea como o medicamento oral ou injetável faz, tá bom? E aí nós temos os tipos de ação local. Nós temos os medicamentos chamados de antissépticos, que impedem o desenvolvimento de micro-organismos, como álcool iodado, clorexidina, que servem para lavagem, tá? Principalmente a clorexidina, que é aquele sabão amarelo, utilização de hospitalar em hospitais, para fazer a lavagem antes das cirurgias, ali no centro cirúrgico, tá? Quando a gente diz que um medicamento tem ação adstringente, é aquele tipo de fármaco ou medicamento que contrai o tecido, como por exemplo, nós temos aqui loção para fechar os poros. Pessoal, quando eu falo fármaco, não é necessariamente um remédio que eu vou tomar, um comprimido, não. A gente tem a loção para fechar poros, é um tipo de fármaco, é um tipo de material utilizado para tratamento de alguma coisa, seja tratamento estético ou qualquer outro tipo de tratamento de saúde, porque a estética está dentro da categoria da saúde, tá? Então, essa função adstringente é aquela que deixa os poros bem fechados, geralmente utilizados anti-maquiagem, por exemplo, tá? É aquele tipo de líquido que dá a sensação travosa, igual a pele que deixa a pele sequinha. Quando, por exemplo, você come caju, ele é bem travoso na língua, uma solução adstringente é mais ou menos essa sensação que ela te promove, tá? Então, lembra. Fármacos de ação local são aqueles que agem somente no local onde eu coloco, tá? E aí nós temos a continuação de ação local. Quando é que ele tem ação irritante? É um medicamento que irrita o tecido, pode causar uma leve coceira, é aquela coisa que deixa a pele um pouco vermelha, é irritante. Paliativo é aquele tipo de solução aplicado no local para alívio da dor, tá bom? Por exemplo, gel anestésico, xilocaína, tá? Xilocaína é aquela pomadinha transparente utilizada em um hospital, aplicado localmente para alívio da dor só no local. Emoliente é aquele tipo de material de solução que lubrifica e amolece o tecido, tá bom? Como, por exemplo, alguns tipos de removedores de cutícula, isso ali é um emoliente, é algo que deixa mole. E alguns tipos de curativos, a gente também utiliza material emoliente, coloca antes do curativo para o tecido amolecer, para facilitar a remoção do tecido morto, de feridas, tá? E anestésicos são aqueles tipos de soluções que fazem paralisia das terminações nervosas sensoriais, comumente conhecido como anestesia local. A anestesia local, ela não cai na corrente sanguínea, por isso que ela imobiliza, ela paralisa somente no local da aplicação, naquela região. Então, se eu quero tirar a sensibilidade desse local, eu vou fazer a aplicação onde ela vai tirar só do local em que eu apliquei para fazer pequenos procedimentos, tá? Não é aquele tipo de anestesia em que a pessoa perde os movimentos, tá bom? Ação geral ou sistêmica, a medicação ela é primeiro absorvida, depois ela entra na corrente sanguínea para atuar no local desejado. O que isso significa? Por exemplo, um comprimido para você tomar por via oral. Quando você toma um comprimido por via oral, ele cai no estômago, ou seja, quando ele cai no estômago, ele é primeiro absorvido pela mucosa estomacal. Depois que ele é absorvido, é que o seu princípio ativo vai cair na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ela leva esse remédio para atuar no local desejado, lá no seu pé que está doendo, lá na sua cabeça que está doendo. Então, primeiro absorve para depois ir para a corrente sanguínea. A ação geral ou sistêmica é a que a gente mais utiliza, tá? A maioria dos medicamentos caem na corrente sanguínea. Para produzir um efeito geral, é necessário que o medicamento caia na corrente sanguínea, lembrem disso, porque é através dela que o medicamento atinge o órgão ou tecido para fazer a sua função, tá? É a corrente sanguínea, gente, que leva o princípio ativo de qualquer fármaco para fazer o seu efeito, tá?
Tipos de ação geral ou sistêmica, nós temos os medicamentos estimulantes, que ele aumentam a atividade de um órgão ou tecido, como por exemplo a cafeína estimula o sistema nervoso central. Então ela é estimulante, a cafeína, ela ativa o nosso cérebro. Medicamento depressor não é que causa depressão. Depressor é que diminui a função do sistema nervoso central. Ele é o contrário de estimulante. Por exemplo, morfina. Ela deprime o sistema nervoso central. O que é isso? Ela não causa depressão. Deprimir é diminuir a função, é desacelerar. Ou seja, o paciente entra no estado de sonolência. Tá? Ele entra no estado de letargia, fica meio grogue. Isso são medicamentos depressores. Diminui o padrão respiratório, o paciente começa a respirar bem mais devagar, tudo fica devagarinho no corpo, tá? Cumulativo, tipo de ação geral cumulativa são aqueles medicamentos que a gente vai ver mais na frente que a eliminação dele é mais lenta do que a absorção. Ou seja, ele vai concentrando no organismo. Eu tomei ele comprimido de manhã. Quando eu vou tomar o próximo à tarde, o primeiro que eu tomei ainda está disponível no meu corpo. O que é isso? Ele vai acumulando. Mas por que o nome é acumulativo? É porque a maioria dos medicamentos que a gente toma, tudo que você ingere tem que ser eliminado. E o medicamento não é diferente. Se você toma um comprimido, esse medicamento tem que ser eliminado por alguma via. E geralmente a via de eliminação dos fármacos são os rins. A gente vai ver que tem outras vias, mas principalmente é o sistema renal. Bom, que ajuda na eliminação. Anti-infeccioso é aquele tipo de ação capaz de destruir micro-organismos responsáveis por uma infecção, como por exemplo os antibióticos. E ação antagônica, os medicamentos antagônicos são aquelas drogas que quando elas são tomadas juntas, uma anula o efeito da outra. Tem drogas, fulano toma isso que vai cortar o efeito do remédio, isso aí a gente chama de antagônico, uma faz o contrário da outra, tá? Por exemplo, antitussígeno e expectorante, heparina e sulfato de protamina. Toda bula, quando você vai ler, você vê lá um nome chamado de interação medicamentosa. O que é isso? São os medicamentos que você não pode tomar ao mesmo tempo com esse medicamento. Deixa eu pegar uma bula aqui. Deixa eu ver se eu acho algum tipo de interação medicamentosa. Tá, como devo usar esse medicamento, quais males podem causar, com o que não pode ser tomado. Por exemplo, aqui, interação com alimentos, nessa que vem dizendo. Presença de alimentos, deixa eu ver, fibras, ele não se dá bem com uma dieta rica em fibras, esse medicamento, tá bom? Então, basicamente é isso. Outra interação, gestante e lactante, não é que vai cortar o efeito, é que vai passar através do leite materno. Quem faz uso de alguma medicação que atua no sangue, também não vai poder fazer a utilização desse medicamento porque uma vai anular o efeito da outra. Só um exemplo de medicamento antagônico, tá? E aí a gente entra nas formas de apresentação dos medicamentos. Como é que esses medicamentos se apresentam, tá bom? As medicações, elas se apresentam sobre vários aspectos que a gente já comentou. Comprimido, drágia, cápsula, pó, creme, gel, enfim, muitas formas. Aí a gente tem que, todo medicamento ele vai ser sólido, líquido ou gasoso, que são aqueles gases que a gente faz inalação, tá? E o primeiro que a gente vai falar aqui são os comprimidos, tá? Comprimido, o que é um comprimido? É uma substância que possui consistência sólida e um formato variável, tá? E o que esse comprimido é um pó que foi comprimido, compressão, foi feita a compressão dele em moldes. O que é moldes? Forminhas, como por exemplo, você pega um arroz e aperta dentro de uma vasilha e coloca no prato, ele não vai ficar ali naquela forma. Isso ali é um tipo de arroz comprimido, foi feito a compressão. E o comprimido é a mesma coisa, ele é um pó, originalmente ele é um pó, aí ele foi colocado em várias forminhas e aí ele foi comprimido, na compressão, tão apertado que ele ficou nesse formato. Aí a gente tem vários formatos, né? Ovais, redondos, grandes, pequenos, com marca, sem marca. Tudo vai depender da forma que utilizou. Pó.
Medicamento em formas de pó, eles devem ser tomados em colheradas ou até adicionados em sachês, né? Aqui, ó, por exemplo, eu não sei se eu estou cobrindo, mas aqui nós temos a imagem do Estomazil. Isso é uma forma de pó. Esse pó tem que ser diluído em água, tá? Drágia. Muita gente acha que drágia é comprimido e não é. Um exemplo maior que a gente tem de uma drágia é a Neosaldina. Não sei se está aparecendo para vocês, mas eu estou falando. A drágia, o princípio ativo está no núcleo, tá bom? E ele está revestido por goma laca, açúcar e corante. O que é isso, professora? Drágia. Por que a drágia não é um comprimido? A drágia é um comprimido que foi revestido por açúcar e corante para facilitar a ingestão. Geralmente a drágia é feita para facilitar a ingestão porque o núcleo desse comprimido, desse fármaco, dessa drágia, é muito amargo ou então ele irrita muito a mucosa, tá? Neosaldina, por exemplo, ela parece um chocolatinho daqueles coloridos, né? Um M&M's, parece aquele disquete. O que é isso? Eles pegaram um comprimido, colocaram essa capinha de açúcar por cima, para que quando você coloque na boca não venha uma sensação desagradável, porque você já experimentou ficar chupando a Neosaldina, é amargo demais, socorro, ninguém aguenta, é extremamente amargo, ninguém ia conseguir tomar, ia ficar um amargo muito grande na boca. Por isso que eles colocam goma laca, que é a mesma coisa utilizada para fazer balinha, né? Açúcar e corante, tá? Por que utiliza isso? Porque ou o remédio tem um sabor muito desagradável, ou ele exige absorção no intestino. Lembra lá da anatomia do sistema digestório. Você coloca o que você vai engolir, coloca na boca o alimento ou o remédio, ele desce pelo esôfago e cai no estômago. Quando eu preciso que o medicamento seja absorvido no intestino, depois do estômago, a primeira porção nós temos o intestino delgado e depois o intestino grosso. O intestino delgado, a primeira porção nós temos o duodeno, primeira porção do intestino delgado. E algumas drogas, elas precisam ser absorvidas no duodeno, ou seja, elas têm que cair no estômago, não pode ser absorvido no estômago, elas têm que passar direto para o duodeno, para a primeira porção do intestino delgado. Então, a drágia, como ela tem esse revestimento por fora, vai ser mais difícil ser quebrada lá no estômago, então ela passa direto para o intestino, tá? Ou esse medicamento ele vem assim porque ele ataca a mucosa, ele irrita a mucosa da boca, pode acontecer de ficar vermelho, dolorida, porque a substância é muito forte. Ou a drágia ela vem assim porque devem ser deglutidos com mais facilidade, fica mais lisinho para você tomar, tá bom? Então, drágia é drágia, comprimido é comprimido. Cápsula. Isso aqui também não é o comprimido, o nome oficial é cápsula. Nós temos dois tipos de cápsula. Cápsula gelatinosa, as duas são gelatinosas, mas um vem óleo e o outro vem pó aqui dentro, ó. Pó e óleo. O medicamento ele vai estar revestido por um invólucro de gelatina para eliminar ou o sabor desagradável, facilitar a deglutição, mesma coisa de drágia, ou facilitar a liberação do medicamento na cavidade gástrica. O que é uma cápsula? É um material revestido por gelatina. Se você pegar essa cápsula e deixar muito tempo na boca, ela derrete na sua boca, porque ela vira uma gelatina, tá? Ela vira uma gelatina? Não, ele é uma gelatina. Então, a gelatina, quando entra em contato com a água, o que acontece? Derrete, não é? A gente não faz gelatina em casa, ela não derrete. Pois isso aqui também, quando você bota em contato com a saliva, vai derreter. Então, nós temos esses dois tipos. E é a mesma coisa da drágia. Por que vem em cápsula? Ou porque tem um sabor muito desagradável, ou então para facilitar a deglutição desse medicamento, porque ele desce mais lisinho, tá bom? Então, lembra que a drágia, quando falar de cápsula, gelatina. Quando falar de drágia, uma capa de açúcar, tá bom? Pastilha. Pastilha é um preparado sólido bem duro. Tem uma forma geralmente circular, mas não importa a forma. Tem um princípio ativo misturado com açúcar e uma mucilagem para que a dissolução seja lenta na cavidade oral. O que isso significa? A pastilha ela é feita com o mesmo princípio ativo que é feita as balinhas. Balinha normal, você chupa, que são duras e elas demoram a derreter. Por quê? A função da pastilha é exatamente essa, demorar a derreter. Por que a pastilha tem que demorar a derreter? Porque ela é utilizada para alívio momentâneo de inflamação da garganta.
garganta doendo ou rouquidão. Então, essa pastilha precisa ficar muito tempo rodando aqui na boca e você engolindo aquela saliva para ir amenizando essa situação, para ir amenizando a inflamação e a dor. Se essa pastilha, fosse feita com material como se fosse o comprimido, quando você botasse na saliva ele derretia, ia perder sua função. Então, a pastilha é feita com o mesmo princípio ativo, com a mesma função, com o mesmo material que é feita a balinha, para que ela demore muito na boca a ser derretida. Ou seja, a pastilha não é para ser mastigada e engolida, ela é para ser chupada, para fazer sua ação, geralmente é de anestésico local ali da garganta, tá bom? Então, lembrou de pastilha? Açúcar com mucilagem, tá bom? Enema, clisteia, heteroclisma ou lavagem ou irrigação. Esse tipo de preparado, a composição varia de acordo com a indicação do paciente, tá? O que é isso? Essa indicação vai depender do procedimento que o paciente vai fazer. Se o paciente só precisa evacuar, geralmente pacientes que ficam internados durante muito tempo, eles ficam com dificuldade de evacuar, de fazer cocô, principalmente gente que tem problema de fazer o número 2 fora de casa. Então, você pode utilizar algum tipo de medicação para fazer um enema, para fazer esse paciente evacuar. Esse tipo aqui, ó, que vocês estão vendo, não sei se está aparecendo na imagem para vocês, mas é um tipo de exame, enema opaco. Nesse caso aqui é utilizado o sulfato de bário. É colocado através de uma sonda aqui, ó. Deixa eu só ajeitar essa imagem para vocês. Só um instante, porque senão não vai aparecer para vocês. Pronto, acho que agora vai aparecer. Aqui, ó. Isso aqui é o final do intestino grosso. Lembra lá de anatomia do sistema digestório, tá? Isso aqui é todo o intestino grosso. Esse aqui é o cólon ascendente, esse é o cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e aqui, ó, é o reto e a saída é o ânus. Essa sonda é inserida aqui, ó, você vai inserir a sonda no ânus do paciente, no reto. E por fora você vai fazer a aplicação ali na ponta com a seringa ou com um sistema fechado do material que vai ser utilizado para o exame, nesse caso o sulfato de bário. Você vai injetando, ele vai entrando aqui, ó, através da ponta da sonda e vai pintando esse estômago para que quando o paciente vá para o exame fique assim, ó, toda essa área pintada é intestino grosso, tá? E aí ele vai fazer a pintura para melhor avaliação. Esse tipo aqui, ó, é um sistema onde você vai colocar a medicação aqui e ele vai descendo. A ponta você vai enfiar no ânus, colocar no ânus do paciente, no reto, ó, como dá pra ver aqui, ó. Coloca no ânus, ele tá conectado aqui e o paciente vai receber esse tipo de irrigação retal. Supositórios. Supositórios são óvulos ou lápis que tem um formato cônico ou oval, assim ou assim, tá? E é destinado para aplicação retal. Ele pode ter ação local, só ali onde você colocou a ação sistêmica. Ele pode ser absorvido pela mucosa retal e cair na corrente sanguínea, tá? Esse supositório, eles são feitos, pessoal, de manteiga de cacau. Vocês já compraram aqueles batons de hidratação de manteiga de cacau? Aqui onde a gente mora é bem quente, então assim, vocês já viram como é que fica aquele batom de tarde quase derretendo. Por isso que o supositório ele tem que ser guardado na geladeira, para que ele fique durinho. Porque se você deixar fora, quando você abrir a cápsula para colocar, para inserir no ânus, vai estar todo derretido. Então ele tem que colocar na geladeira antes da colocação, da aplicação, para ficar bem durinho, congeladinho, e colocar no reto do paciente para estimular ele a evacuar. Aqui, ó. Supositórios são preparações farmacêuticas sólidas à base de fundível pelo calor de 37 graus natural do corpo, destinado a ser introduzido no reto, tá? Ele é feito, como eu falei, de manteiga de cacau, por isso que ele derrete fácil, por isso que tem que ser colocado na geladeira. O uso do supositório, ele tem ação local, ou a mesma coisa que a ação tópica, pode ser utilizado para hemorroida ou como um anti-inflamatório. Também pode ser utilizado para facilitar a evacuação em pacientes que estejam com constipação intestinal. Ele lubrifica também as fezes, ali a saída, para facilitar o cocô ressecado sair. E a ação geral, ele é facilmente absorvido pela mucosa retal, tá bom?
Até pode ser utilizado como antitussígeno, como um remédio para tosse, tá bom? Pomada é uma junção de óleo mais pó. Pomadas são formas pastosas semissólidas constituídas de veículo oleoso, um líquido oleoso, mais o princípio ativo que é o pó. Então eles pegam o remédio que está em pó, aí como é para ser passado, eu não posso pegar o pó e colocar assim porque ele vai soltar. Então eles pegam esse pó, misturam no óleo e viram uma pomada. Pomada nada mais é do que junção de pó mais óleo. Cremes são muito parecidos com pomadas, mas são exclusivamente para uso tópico na epiderme, tá? E também a gente acha cremes vaginais e cremes retais, tá? Líquidos, medicamentos líquidos, a gente tem vários, é o que a gente vai entrar nos líquidos agora. O primeiro líquido que a gente acha, medicamento em forma de líquido, é o xarope. O que é um xarope? É uma solução que tem água mais açúcar, só que o açúcar é muito açúcar, 2/3 do frasco do medicamento é açúcar. Então os diabéticos têm que ter muito cuidado no tipo de xarope que eles consomem, porque o nível de açúcar de um xarope é bem alto. Hoje a gente já tem xarope que o açúcar dele é um açúcar proveniente de adoçante, então não vai prejudicar quem tenha o diabetes, tá? Então o xarope é o que? 2/3 de água mais açúcar. Elixir são preparações líquidas hidroalcoólicas açucaradas e glicerinadas, ou seja, elixir, água mais álcool. Lembra, tá? O exemplo que temos aqui é o elixir 914, que ele é um depurativo. Elixir são depurativos. O que é um fármaco depurativo? É um fármaco utilizado para a limpeza do sangue, tá bom? Emulsão, preparação feita com 2 líquidos, óleo mais água. A gente sabe que óleo e água não se mistura. É chamado de emulsão porque eles são colocados em uma máquina chamada de centrífuga. Ela agita tão rápido que as moléculas quase que se misturam, mas ainda assim não ficam misturadas e fica aquela mistura grossa. Todo mundo conhece aí a emulsão Scott, né? Aquele óleo de baleia horrível. Aí eles colocam sabor de laranja, só que o sabor de laranja é de laranja podre. Aí fica pior ainda. Até aqueles medicamentos que eles tentam adicionar o sabor para ficar melhor e piora, é essa emulsão. Todo mundo conhece a emulsão misturada com biotônico, leite condensado, que tomava na infância. O menino não engordava, não era pelo biotônico, era só a quantidade de leite condensado que empurrava nos peitos da criança, né? Quem é que não engorda com esse tanto de açúcar do leite condensado? Mas enfim, não vem ao caso. Colírios são soluções aquosas para uso na mucosa ocular, nos olhos. Nós temos os medicamentos gasosos, um exemplo de gás, nós temos o oxigênio, e um exemplo de aerosol, nós temos o aerolim. Gás é diferente de aerosol. O gás é aquele vapor mais dispersado, é aquela nuvenzinha branca. O aerosol já é aquelas gotículas, por exemplo, desodorante. Aquele desodorante que a gente usa spray é chamado de aerosol. Por quê? Porque você consegue ver as partículas. O gás você já não consegue ver, tá bom? Assim que nós temos o aerolim, nós temos outros tipos de fármacos chamados de aerosóis. Aqui, ó, por exemplo, medicamentos administrados por inalação. Nós temos os principais, o oxigênio, claro, principalmente nessa época de Covid, os pacientes estão fazendo muita utilização de O2. Protóxido de azoto, nós temos que é um tipo de gás anestésico, ele é bem inflamável. Esse tipo de gás ele é utilizado para alguns procedimentos dentários, como esse aqui, ó, para aliviar o paciente fica meio grogue, e também para alguns procedimentos, por exemplo, curetagem. A paciente não vai ser sedada, ela não vai ser anestesiada, ela vai ser só sedada por um tipo de gás inalatório, que é esse aqui, fica bem grogue, dorme. E nós temos o carbogênio, que é a mistura de CO2 com oxigênio, tá? Gás carbônico com oxigênio. Suspensão. O que é uma suspensão? É um líquido que contém sólido que não se dissolve. Ou seja, é uma mistura de uma coisa sólida com água, mas os dois não se misturam totalmente. Ou seja, se você pegar um vidro dessa suspensão e deixar parado, a parte sólida desce, a gente faz aqui, né, a história, senta e fica o líquido em cima. Então, toda vez que suspensão, você vai ter que sacudir. Um exemplo muito grande é o ibuprofeno. O ibuprofeno, você já observar que ele é bem grosso. Ele vem uma massa nele, é porque ele não se mistura com a água. Outro exemplo de suspensão é a maioria dos antibióticos infantis. Você compra o antibiótico só o pó e em casa você adiciona água e aí sacode.
E aí toda vez que for dar para a criança tem que agitar, porque senão senta o pó e a água fica em cima. Então tem que misturar. Por que isso acontece? Porque o sólido não se mistura com a água. É engraçado quando você bota para a criança tomar, você coloca a suspensão no copo e dá, ela toma, mas vem a medicação todinha no copo, de tão grossa que é a suspensão. Às vezes tem que ser diluída com mais água. E aí nós temos, para finalizar, os fatores que modificam a dosagem da medicação. O que eu vou levar em consideração no tratamento do meu paciente para escolher a dose? O que é levado em consideração para ajustar a dose das medicações? A idade, primeiro é a idade. Sempre se você está dando a medicação para um bebê recém-nascido, para uma criança, para um adolescente, para um adulto, para um idoso. Só que você, professora, não somos nós da enfermagem que fazemos a prescrição, nós só administramos a medicação. Mas é por isso que vocês têm a disciplina de farmacologia, porque vocês têm que saber, pessoal. Quando, por exemplo, quando vocês estiverem trabalhando, você está lá com um recém-nascido. Recém-nascido, 4 quilos, ou 3,5 kg, não importa. E aí o médico passou uma medicação X. Quando você olha a prescrição, você tem certeza que é para um recém-nascido, mas recém-nascido não toma esse remédio. Por exemplo, o Berotec. Passou 5 gotas, 10 gotas, ninguém toma 10 gotas de Berotec. 5 gotas de Berotec para uma criança recém-nascida de 2,5 kg. Você vai fazer esse tipo de medicação? Não, porque você sabe que uma criança de 2,5 kg não suporta aquela quantidade de medicação. E aí você vai fazer a medicação? Eu vou fazer, porque quem prescreveu foi o médico, ele que vai se lascar se der errado. Não, senhor. Todo mundo da equipe vai ser responsabilizado, inclusive você, que tinha que saber ajustar a dose para a criança. Não custa nada você de voltar lá no médico. Médico, aqui, esse bebê, essa prescrição que você fez é para um bebê, ele só tem 2,5 kg, tá errado. Ele vai ver que tá errado e vai ajustar a dose. E aí você não pode administrar e colocar a criança em perigo, porque você sabe que o Berotec, ele tem um efeito colateral de taquicardia, faz aceleramento do coração, tá? Então não vai suportar essa dose. E assim com outras medicações. Tem a prescrição lá para o idoso, de um antihipertensivo ou de qualquer outra medicação. O médico, geralmente, ele não vê o paciente, é muito rápido. Quem tem mais contato com o paciente é você, técnico de enfermagem. Então, você vê lá a medicação que foi receitada para esse idoso, só que sabe que o idoso está com anorexia, com falta de apetite, perda de peso muito intensa. E você sabe que ele não vai suportar aquela quantidade de miligramas daquela medicação. Então, você vai lá e ajusta a dose para esse idoso. Outro fator que interfere, que modifica a dosagem é o sexo. Algumas medicações é diferente para mulher e para homem. Condições físicas do paciente, se esse paciente está muito emagrecido, se ele está perdendo peso muito rápido, tá bom? Fatores psicológicos levam em conta a dosagem e a via de administração da droga, tá? Como, por exemplo, paciente que está alterado por abuso de álcool ou drogas. Com certeza vai ser modificada a dose e a via. Tenta dar um comprimido para um bêbado, para uma pessoa alcoolizada. Menino, mas ele joga esse comprimido na tua cara numa rapidez que você não tem pareia. Então, a condição do paciente, o fator psicológico interfere. Temperatura corporal interfere na dose. O método de administração, qual que é a via? Como falei do paciente alcoolizado, sabe que ele não vai tomar uma medicação por via oral. Tenta ajustar a dose para outra via, uma via interal, na veia, intramuscular, que é mais rápido, só chega, aplicou rapidão, porque o paciente vai estar alterado. Por exemplo, o paciente esquizofrênico que está em crise, você não vai conseguir parar esse paciente para ele tomar um comprimido via oral. Seu José, tome aqui esse comprimido com essa água, vai lhe bater, não vai nem querer saber. Fatores genéticos também são levados em consideração e o peso corporal, como a gente já falou. Tá, pessoal? Então, ficamos por aqui com a finalização da primeira aula, tá bom? A atividade será passada no grupo, vou ceder o material para vocês, no caso a apostila, para que fique um material de suporte. Pode ser que não tenha tudo na apostila, claro, mas aí vocês pesquisam, tá certo? Obrigada.